Que bom, irmãos, estar juntos com os irmãos aqui na cidade, não é? A gente vem de um contexto evangélico, onde o Senhor tem transformado muito a nossa mentalidade e a vida, né, da igreja, do corpo. E eu não tenho nenhuma pretensão de trazer uma palavra que não seja aquela que a gente esteja vivendo, amém? E na realidade queria já externar isso, né? A felicidade que a gente tem de estar junto com os irmãos aqui, sabendo que o Senhor tem trabalhado forte na comunhão dos santos, não é? Quebrando barreiras. Eu acredito que isso tem que acontecer nesses dias, amém? Antes de qualquer coisa, eu queria que você lesse comigo aqui a palavra do Senhor em Mateus 24. Amém? Mateus 24, eu acredito que é uma palavra muito importante, né? Eu tenho aprendido uma coisa, irmão. O Senhor sabe, não tem nada que foge do controle dele, né? Às vezes nós ficamos ansiosos, mas isso tem a ver com a nossa luta ainda da carne, né? Contra o espírito. E ficamos ansiosos por algumas coisas, por não vermos de repente acontecer, mas eu creio que nada sai do controle do Senhor. Eu acredito que os irmãos têm essa certeza também, que a gente precisa ter, estar alinhado com, não é, a vontade do Senhor. E esse é um princípio do Senhor também, por isso que ele ensinou na oração, né? Nos incentivar a orar pedindo que a vontade do Senhor, né, seja feita a tua vontade, não é? E é o que nós temos que buscar nesses dias, estar alinhado com a vontade de Deus. É isso que a gente tem sido constrangido. Então tudo aquilo que a gente estava fazendo, que não tínhamos certeza que é a vontade do Senhor, a gente parou e nos reservamos na oração, no jejum, não é? E quando eu conversando com o Maico sobre, né, aqui a vida de vocês, e eu identificava muita coisa do que vocês estão fazendo com aquilo que nós estamos fazendo. E isso me alegra, porque eu identifico que o Senhor está abrindo o entendimento da sua igreja por um tempo. E essa é uma coisa que a gente tem que estar buscando no Senhor para entender os nossos dias, né? Ouve-se falar muito principalmente nesses últimos anos, né, sobre a tribo de Isacar, né, que eram irmãos ali dotados das 12 tribos, e eles eram mestres em entender, né, em discernir os tempos. Eu acredito que hoje é fundamental a gente entender isso, até para saber o que nós estamos edificando, não é? Tudo aquilo que a gente está edificando é pesado, não é? E a gente não foi chamado pelo Senhor para sofrer dano. A gente só sofre o dano por não buscar a vontade dele, não é? Às vezes nos fechamos naquilo que nós estamos fazendo, e às vezes aquilo que nós estamos fazendo é a cópia errada daquilo que os outros estão fazendo, e deixamos de buscar o Senhor. Eu creio no tempo em que o Senhor está restaurando esses princípios, né? Onde os nossos irmãos da igreja começaram bem, durante o tempo da história foram se perdendo alguns outros, né? Deus tem recuperado a questão da própria pregação da palavra, né? Nós devemos muito isso na reforma, a questão do Espírito Santo, né? Com aquele movimento muito forte que aconteceu nos Estados Unidos, com os irmãos da Rua Azusa, que começou ali, e eu acredito que hoje nós estamos passando por esse momento onde o Senhor está trabalhando na comunhão, né, restaurando a comunhão, que tem a ver com o sangue e o corpo de Jesus, né? Amém? E aqui em Mateus 24, todos aqui já têm uma noção dessa palavra, mas como a palavra de Deus é viva e eficaz, então
ela vai fazer algo na nossa vida hoje de novo. Amém? Aqui no versículo 4, o Senhor Jesus diz: atenção para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: o Cristo sou eu. E enganarão a muitos. A vez de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerra, cuidado para não vos alarmardes. É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Nesse tempo, e a gente está falando de tempo, né, de entender os tempos, vos entregarão à tribulação e vos matarão. Sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. Então muitos sucumbirão, haverá traições e guerras intestinas, né? Essa tradução é interessante, muito interessante. E surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu acredito que esse é o ponto principal desse texto. Não é novidade para ninguém, nada dessas coisas que a gente foi lendo, guerras, rumores de guerra, tudo isso é comum, está em todo lugar, não é? Tanto no mundo como, infelizmente, dentro da igreja. Não é? Nação contra nação, reino contra reino, né? Para o Senhor nós somos uma terra para Ele, né? Nós somos a nação santa, né? O povo de Deus, o povo exclusivo de Deus. E o que a gente tem mais visto nesses últimos dias são os irmãos lutando uns contra os outros. E tudo por causa de doutrina. É ou não é? Há profecias que, entre aspas, recebem do Senhor, que muitas vezes são o seu próprio entendimento, e tudo isso está baseado no orgulho e não no amor, né? E isso é terrível, sabe? Eu identifico nos nossos dias isso. E o que a gente tem buscado trabalhar, irmão, é observar essa palavra, né? Observar esse tempo. Eu acredito que o nosso tempo, e eu até compartilho isso com o Mike, que ele falou, nós estamos necessitando muito sim da doutrina, da sã doutrina, né? Porque foi tanta coisa ruim colocada, né, no meio das pessoas, e essas ferramentas sociais, né, redes sociais são bom por um lado e por outro, né, também traz seus prejuízos. E quantos estão se alimentando por isso e abandonando esse ambiente saudável aqui da comunhão, né, onde nós podemos exortar uns aos outros, mas principalmente nós podemos amar um ao outro, não é? No meu ponto de vista, nessa palavra, a questão principal está diretamente ligado ao esfriamento do amor, né? Do cuidado, do amor por aquilo que o Senhor deu a vida. O Senhor não deu a vida por mim, Ele deu a vida por nós, não é? Uma das questões que eu acredito que o falso profeta, né, o anticristo, como diz, os falsos profetas, eles caem, é que a palavra deles está muito ligada ao eu sou, né? Por isso o Senhor diz, cuidado com aqueles que dizem que eu sou de Cristo, não é? Na realidade, a palavra dos nossos dias é nós, né? Nós somos, né? Façamos nós. Então é um trabalho feito em conjunto, não é o trabalho feito por uma pessoa ou uma organização, mas um organismo vivo que é o corpo do Senhor, que somos nós, né? Onde o principal ponto onde nós estamos seguros é o amor, não é? O texto que estava no meu coração para trazer para vocês é em 1 Coríntios, capítulo 12, né? Onde Paulo vai começar ali a falar sobre os dons do Espírito. A igreja de Corinto, que era uma igreja que fluía muito nos dons, tão tremendamente que Paulo teve que escrever uma carta, aí vamos colocar ordem nesse negócio, que aí vocês estão, né, cuspindo fogo demais, a ponto de estar um se ferindo, né? E é uma igreja que eu acredito que é muito parecida com algumas coisas que acontecem nos dias de hoje. Amém? E eu queria ficar nesse ponto, irmão. E por se multiplicar a iniquidade,
né? Um ponto base que eu acredito que os irmãos aqui têm essa vantagem é o zelo que a gente observa que vocês têm pela palavra, né? O pregar a verdade, não pregar um ponto de vista, não pregar algo relacionado a algo que você está realizando, mas algo que é importante para aquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. E eu acredito nisso, que o Senhor está restaurando também essa questão da palavra, da sã doutrina, né? Principalmente, não em coisas avançadas demais, mas em coisas bem simples. Às vezes nós queremos partir para o avançado, quando na realidade nós estamos falhando nos fundamentos. E um bom construtor jamais será idiota de, né, ignorar isso e continuar a obra de edificação de um prédio, né? Eu acredito que nós vivemos um tempo onde o Senhor derrubou algumas coisas, mas hoje nós estamos vivendo um tempo, no meu ponto de vista, da edificação. Não é mais tempo de derrubar nada, é tempo da gente construir coisas. E eu tenho observado isso. O Senhor tem construído coisas, não é? E principalmente no ambiente certo, no local certo, que é dentro de nós, não é? Arrancado coisas que foram implantadas e colocando aquilo que realmente trará vida, trará progresso. Amém? Vamos lá em 1 Coríntios. É bem fácil 1 Coríntios, irmãos. Entre Gênesis e Apocalipse, né? 1 Coríntios, capítulo 12. Mas como é que o senhor está falando de amor e vai para dons espirituais? Porque tem tudo a ver. Amém, gente? Glória a Deus. Os dons do Espírito. Paulo vai falar a esses irmãos maravilhosos, não é? Deus é bom, queridos. Diz assim: a propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que estejais ignorantes. Sabeis que quando éreis gentios, éreis irresistivelmente arrastados para os ídolos do mundo. Isto eu vos declaro que ninguém, falando com o Espírito de Deus, diz: anátema seja Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Glória a Deus. Aqui ele vai falar sobre a diversidade dos dons, que o Senhor disse que nós devemos buscar com zelo, não é isso? E todos sabem, para o próprio crescimento e edificação do corpo. E fomos muito ignorantes quanto a isso, né? Em um determinado tempo, mas eu creio que nós estamos vivendo esse tempo de restauração. Amém? E eu acredito que a gente não deve buscar o dom só por buscar. Há um princípio acerca disso. Qual é o objetivo da igreja, de nós, né? Das pessoas buscarem esse dom? A gente tem que ter o cuidado, porque aqueles que vieram antes de nós cometeram um erro muito grande, né? Eles, como é que eu posso dizer, se ensoberbeceram com o seu dom. Muitos deles fizeram fama com o seu dom. Não edificaram o corpo de Cristo, edificaram sua fama. E isso é um perigo, não é? E a gente tem que ter o zelo com a palavra, não apenas de conhecer, mas o saber por que estamos conhecendo. Qual o objetivo disso? Qual o interesse do Senhor nisso? Amém? E eu acredito que o versículo 1, ele está literalmente ligado ao versículo 12 que Paulo vai falar. Porque ele começa tipo, como é que eu posso dizer, a colocar no coração dos irmãos o desejo, né? É que nem quando você apresenta um prato de comida para alguém, né? Um bolo gostoso como a irmã hoje fez, sabe? E ela vai fazendo aquilo, vai colocando o chocolate em cima do bolo de cenoura e aquilo vai dando água na boca. Então Paulo deu água na boca dos irmãos da igreja de Corinto. Mas só que agora ele vem com, né, uma palavrinha muito interessante. No versículo 12 ele diz: com efeito, o corpo é um, e não obstante tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo,
Pois fomos todos batizados num só Espírito para ser um corpo. Para ser um corpo. Quer judeus, quer nós, né? Gentios, a não ser que tenha algum judeu aqui, né? O Mike é judeu, né? Então, é a igreja, irmão, amém? A igreja é, como diz o nosso amigo Leandro, né? É a samaritana, é judeu misturado com grego, amém? Escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. Interessante que Paulo vai falar para Corinto acerca de um corpo. E você entende o contexto do que ele está falando. A igreja de Corinto era uma igreja muito abençoada no que diz respeito aos dons do Espírito, mas era, como é que eu posso dizer, totalmente reprovada na unidade. Não é? Aqueles que tinham algo, eles tinham para si mesmo ou para os seus pares. Não é? E numa comunidade, pessoas tinham muito, comiam a ponto de se embriagar, de se empantufar, como eu falo, e outros estavam no mesmo ambiente morrendo de fome. Você está entendendo? Então, olha o risco que nós corremos. Nós podemos ter ou fluir nos dons do Espírito e ser reprovado no amor, na unidade. Não é? Ele fala no versículo 1 sobre dons, mas ele toca no ponto crucial que aquela igreja vivia. A gente está falando do que a gente está vivendo. Né? A gente tem que identificar o tempo para que a gente possa se enquadrar naquilo que o Senhor está fazendo. E Jesus não está fazendo outra coisa, eu acredito. Desde a hora que ele colocou a primeira pedra da edificação do corpo, ele está edificando a igreja. Ele está nos edificando. Nós estamos em plena construção nesse momento. Amém? Eu acredito que a nossa vinda aqui não é à toa. Algo está sendo edificado dentro de mim. Do mesmo jeito que está sendo edificado dentro de vocês. Amém? E eu acredito que esse é o mover do Senhor nesses dias. Sabe, irmãos? E a gente tem que trabalhar em prol disso. Porque não basta só a gente falar sobre amor. Amor não se fala. Amor se vive. Nós somos repreendidos acerca do amor. Não é? Porque às vezes nós damos importância a tudo. É muito atrativo para mim ter conhecimento bíblico. Não é atrativo? O conhecimento não é sedutor? Não é? Algumas pessoas do mundo dizem que são atraídas por pessoas não pela sua beleza, mas pela sua inteligência. Não é? Então eles querem consumir a mente das pessoas, eles querem consumir a sabedoria. E é atrativo, uma pessoa inteligente é atrativo sim. Não é? Mas nós corremos o risco de estar nadando no Espírito, ou nos dons do Espírito, estamos sendo reprovados no principal. Não é? O contexto todo aqui está relacionado, né? A gente divide, né, Coríntios aqui nos versículos, capítulos 12 e 13, né, 11, 12 e 13, e 14, onde ele vai reforçar mais uma vez a questão do Espírito, mas não antes dele trazer o ponto principal disso, que tem que ser feito em amor. Não é? Essa é a nossa doutrina. A doutrina de Jesus é o amor, irmãos. É ou não é? A lei toda se resume em amar. Amar a Deus e amar o seu próximo. Não é? E a gente se prende em tantos, tantas palavras, em tantas ideias, e acabamos esquecendo o principal. Por que hoje os irmãos, os santos, eu não digo a igreja, porque a igreja do Senhor Jesus é uma bênção, irmão. Não é Ele que está edificando, mas aquilo que nós estamos edificamos errado por falta de amor. O excesso de entendimento, muitas vezes, de palavras, e é bênção. Não é? Participamos de congressos, vemos coisas, saímos cheios, empanturrados de conhecimento, mas na hora de praticar o amor, falhamos. E deixamos de praticar isso logo dentro de casa, né? Isso é terrível. Né? O dom do Espírito, os dons do Espírito têm uma importância tremenda, mas não antes da unidade. Nós temos que entender isso, ou buscar. Está no nosso coração, eu acredito, comunidades que o Senhor tem tocado acerca dessa importância, e o nosso trabalho, aquilo que nós temos que nos envolver dentro da comunidade local onde nós estamos, né, é vigiar para que esse ambiente de amor esteja funcionando entre nós. Por quê? Porque as pessoas que nos rodeiam serão impactadas com isso.
Jesus impactava todos. Às vezes nós penamos, choramos, porque de repente não vemos nossos filhos ou crianças sendo impactados, né? Mas eles não são muitas vezes impactados porque eles estão vendo aquilo que nós estamos fazendo, não é? Eles não estão vendo o Cristo sendo edificado na nossa vida. E Jesus, ele tinha ele atraía até os inimigos, né? Ele tinha algo no amor dele, era impactante de uma forma que ele atraía até os inimigos, né? Pilatos ficava maravilhado com a simplicidade e a fortaleza de Jesus, o próprio Herodes, né? E a vida de Jesus, a palavra registra, né? Que Jesus, toda aquela dinâmica, aquela convivência que eles tiveram naquele tempo, onde Jesus foi apresentado tanto a eles, a Bíblia diz que eles se reconciliam, né? Ou seja, Jesus promove paz em duas pessoas tremendamente inimigas, né? Sabe? Crianças são atraídas para Jesus, discípulos, sabe? Tão cheios de ensino, mas ainda não com o coração do seu mestre. Eles tinham a teologia do seu mestre, mas não o seu coração. Claro que isso estava sendo arranjado, né? E a ponto deles julgarem que aquelas crianças estavam incomodando Jesus, mas que nada, a presença de Jesus atraía ela, né? E eu acredito que é essa a forma que os nossos filhos, que as nossas crianças serão atraídas. Quando, como a palavra diz, né? Quando eles começarem a ver Cristo em nós. Essa não é a esperança da glória de Deus? Que a glória de Deus maior do que crianças, sabe, né, cheias do Espírito Santo, crianças nas suas escolas, que, como eu já tive notícia de crianças orarem por professores, irmãos, serem curadas, sabe, o Senhor quer quebrar barreiras, a gente é que coloca a barreira para Ele, não é? E a gente tem que, hoje nós temos esse trabalho, eu acredito que é tempo da gente lutar, não é? Para que o amor de Deus, o amor do Senhor esteja restaurado na nossa vida pessoal e na coletividade, né? Porque os primeiros que têm que experimentar o amor de Deus são os irmãos. Nós convivemos num tempo em que todo mundo quer fazer o bem para o mendigo, né? Para o drogado, e é justo, é lícito, nós temos que fazer justiça, mas eles estão ignorando os irmãos. Eles não amam mais a sua congregação, eles não amam mais os seus líderes, e tudo isso são princípios que nós temos que restaurar na nossa vida, né? Porque durante o tempo tem se levantado doutrinas, falsos profetas que têm colaborado contra isso, né? E as pessoas cada vez mais orgulhosas de si mesmo, achando que entenderam o reino, né? Perverteram até essa palavra linda, reino de Deus, hoje virou moda, né? Então, tudo aquilo que nós tentamos edificar com a nossa força vira moda, irmão. E o Senhor não trabalha na moda, Ele trabalha na eternidade, não é? E essa eternidade, como Ele próprio diz na palavra, Ele colocou dentro do homem, Eclesiastes 3, né? Que fala também sobre há tempo para todas as coisas, né? E precisamos identificar esse tempo. E eu acredito que é tempo, irmão, da gente olhar para o amor, não é? Paulo vai falar sobre dons, ele vai dizer as maravilhas dos dons, a edificação do corpo, mas ele vai falar, não sem antes ter unidade, não sem antes você considerar todos, porque esse é o problema que nós corremos, né? De desprezar, de exaltar demais uns e desprezar os outros. Você está entendendo? Eu acredito que a gente tem que fazer o exercício, irmão, de parar de ver apenas os defeitos e as limitações das pessoas e começar a tentar enxergar o Cristo que está em cada um, não é? Eu acredito que o princípio da unidade é quando a gente para de ver a nudez, né? E se escandalizar e começamos a ver o Cristo que está na vida daquelas pessoas. Amém? É algo que a gente tem batalhado para fazer e o Senhor tem, por causa disso, conseguido fazer algumas coisas, né, na realidade em que nós vivemos. Estamos muito longe ainda do que o Senhor deseja, mas uma coisa nós estamos fazendo, irmão. Como Paulo disse, o que passou, a gente está deixando para trás. Estamos nos agarrando naquilo que é novo,
não é? E prosseguindo para o alvo que é Jesus. Amém? E eu acredito que a gente tem que observar isso como corpo, unidade. Eu acredito que nas nossas orações não pode fugir isso, sabe? Nós temos que estar batalhando nesse contexto de igreja local para vivermos sim o amor, né? Conferirmos uns aos outros, estar sempre pronto a socorrer um ao outro, não ser ignorante à dor do nosso irmão, porque se nós somos corpo, como o próprio Paulo diz, né? Se um membro sofre, todos sofrerão juntos, né? A gente não pode mais ignorar a dor do nosso irmão, né? Esses dias o Senhor falou algo muito, muito interessante para mim. Eu acredito que deve servir para os irmãos em alguma coisa. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde os irmãos estão denunciando a nudez do corpo para o mundo. E isso é um perigo. Eu caí nesse erro, mas o Senhor me corrigiu e eu parei, sabe, de cooperar, de rasgar as vestes do corpo de Jesus e deixar ele à mostra como vergonha, como fizeram os romanos, não é? E eles arrancaram as vestes de Jesus, deixaram o corpo dele à mostra, a nudez, as feridas expostas, para todo mundo ver, e isso fazia com que eles ganhassem dinheiro. A Bíblia diz que eles tiraram sorte das vestes, né? E tira sorte, está interessado em quê? Obter lucro, né? Sorte é aposta, vamos apostar aqui, você está entendendo? Então, essa foi uma palavra que o Senhor me trouxe, sabe, muito importante, assim, para a minha vida e para aquele contexto dos irmãos que a gente está vivendo. E os romanos, eles fazem isso, né? Se a gente olhar naquilo o que é que representa Roma, Roma representa a religião, né? É ou não é? A gente ouve, é uma palavra muito utilizada nos dias de hoje, né? Eu saí da religião, será? O problema não é você sair da religião, é ela sair de você. A religião está na mente, não está no lugar, está na mente, é ou não é? Então não adianta você sair de um lugar, você precisa de uma mente nova. Foi isso que o Senhor nos ensinou? Onde é que se adora a samaritana, que a igreja diz, né? No monte, alguns dizem que é no monte, outros, né, no templo. E o Senhor diz, não tem a ver com lugares, tem a ver com um estilo de vida. Tem a ver com uma transformação interna. Não é? Ele fala sobre um povo que o Senhor está procurando. Não é isso? Ele não procura adoração, ou já ouviu alguém dizer isso? Não é minha essa palavra? Mas ele procura pessoas, adoradores, verdadeiros. Existem os falsos, né? E tudo tem a ver com mentalidade, irmão. Tudo tem a ver com o renovo da nossa mente. Amém? Né? A nossa alma, ela é pronta para o ensino, sabe? Mas, sabe, a gente necessita entender essas questões nos dias de hoje, porque é crucial. Eu acredito que essa palavra de Mateus 24 é uma palavra pronta para os nossos dias. Estamos vivendo o tempo em que o amor de muitos está esfriando. E a gente está nos ofendendo com aquilo que o nosso irmão faz e esquecemos que ele é nosso irmão. E que, embora errado, ele faz parte do corpo de Cristo. E não tem vantagem nenhuma para mim estar denunciando para o mundo o pecado dele. Eu tenho que denunciar para o corpo. Né? Paulo não ensina isso? Não, então o senhor está dizendo que a gente tem que ficar ignorante? Não, irmão, o senhor está dizendo o seguinte, que se há um erro na igreja, a gente tem que resolver como igreja, não largar em rede social. Tem gente que está fazendo fama com isso, não é verdade? Ganhando dinheiro. Tem pregador que é convidado para pregar nos lugares porque ele mete o pau. Já viu essa expressão? Ele quebra tudo. Mas peraí, cara, ele está quebrando o próprio corpo dele. Então, ele não está sendo levado por uma mente de Cristo, ele está sendo levado por uma mente religiosa, romana, que só está interessado em deixar o corpo de Jesus exposto nu para ganhar dinheiro. Sabe, isso o Senhor me fez ver e me repreendeu. Digo, não faça isso. Se há um problema na igreja, o que é que você tem que fazer? Se você tem algum problema com algum líder, cara, vá até lá. Se você não é macho para fazer isso, então fique quieto.
não é? Vá até ele, denuncie, diga, mas ele não vai me receber, mas você fez sua parte. Amém? Daqui a pouco, mas não deu certo, não, leva 2 ou 3 irmãos contigo e tenta de novo. Amém? Disse ele, vocês conhecem a palavra, né? Às vezes nós queremos andar pelo aquilo que nós achamos e percebemos pelo momento e deixamos de seguir as Escrituras. Interessante que o esfriamento do amor está diretamente ligado à Escritura. Iniquidade, né? O Michael aqui, que é um conhecedor da Escritura, da verdadeira tradução, sabe que iniquidade está relacionada àqueles que não andam na lei, não andam na palavra, né? O não andar na palavra vai fazer no tempo com que o meu amor, no tempo, né, vá se deteriorando. Eu vou começando a dar mais valor a ritos e as coisas, ao invés de olhar para as pessoas, olhar para os nossos irmãos que são nossos membros, que como a palavra de Deus disse, eles estão sofrendo, você sofre também. E eu não posso ser arrogante, orgulhoso, dizendo, não, eu não faço parte, né? Que é isso, irmão? Se você observar no capítulo 12, é o que Paulo vai tratar. O olho não pode dizer ao pé que não precisa dele. Nós precisamos, né? Somos irmãos. É uma palavra dura para nós mesmos, não é para eles. Você entendeu? Porque nós precisamos nos posicionar como igreja. Senão nós cometemos o mesmo erro. É só mais uma falácia, é só mais uma palavra bonita que até vai juntar pessoas que estão tão feridas quanto você. Mas eu acredito que o nosso papel tem que ser o de José de Arimateia e de Nicodemos nesses dias. Amém? Sabe, ir até Pilatos e reclamar, sabe, o corpo, eu quero, esse corpo que está nu, esse corpo que está ferido, eu quero ele. E interessante que ele foi envolvido num lençol, né? Então, sabe, irmão, a nudez do corpo, eu acredito que esse texto é muito chave naquilo que está acontecendo, sabe? Odiarão uns aos outros, né? E os ímpios ficam ali olhando, sabe? Né? As pessoas que não conhecem o Senhor ficam lá. Eu vou ser crente? Olha o que eles estão falando mal do outro. Que coisa feia, irmão. É muito fácil falar do Edir Macedo. É muito fácil falar, né, desses grandes líderes. Mais difícil é orar por eles. Pedir ao Senhor que possa trazer um arrependimento no coração. Não é? Sabe? É muito fácil porque se eu construir um texto, né, acusando eles e respaldando isso biblicamente, é perigoso que alguém comece a me aplaudir, é perigoso que ali comece a abrir portas para mim, para eu estar dentro do corpo de Jesus, ferindo ele como os romanos fizeram. Não é, queridos? Então a gente tem que colocar tudo aquilo que nós temos, a nossa posição em risco, como o José de Arimateia fez. Colocou sua posição em risco, né? Por defender o corpo desprezado, ridicularizado de Jesus que os romanos fizeram. A minha vinda aqui, além de ter recebido coisas maravilhosas de vocês, sabe, promover isso. A gente parar, né, e refletir. São nossos irmãos, embora estejam errados. Você entende? E são nosso corpo. Como é que eu vou judiar da minha mão? Eu preciso dela. Não é? Como é que eu vou pisar no meu dedão? Só porque ele está com a unha encravada e está doendo, eu vou fazer a dor passar pisando nele? Não, pelo contrário. Tentando cuidar, não é? Como Paulo vai dizer. E interessante, dons do Espírito está diretamente ligado à unidade da igreja. E a unidade da igreja está diretamente ligado ao capítulo 13. Capítulo 12, versículo 31, Sim. Aspirai ao dom mais alto. Aliás, posso indicar-vos um caminho que ultrapassa a todos. Posso ainda indicar um caminho de sobremodo, não é, melhor. E ele vai falar sobre o quê? Sobre o amor. Amém? Amor que o Senhor disse que nos últimos dias
né, se esfriaria. De quase todos. Olha o risco que nós estamos correndo. Amém? Nós temos que buscar com zelo o dom, querido. Mas não antes de termos certeza que estamos amando e sendo amados uns pelos outros. A unidade do corpo de Cristo, eu acredito que o princípio dela é o amor, né? Podemos estar fazendo obras maravilhosas, podemos estar fluindo nos dons, o culto pode ser maravilhoso, mas ainda na comunidade pode ter um irmãozinho que está sofrendo e ninguém se deu conta disso. Sabe? É nisso que nós estamos preocupados hoje em dia. Porque se a gente não cuida da nossa casa, como é que nós vamos poder cuidar do bairro? Não é? Eu acredito naquilo que a igreja primitiva viveu no princípio, não é? Por causa do zelo, o zelo deles, principalmente no amor uns pelos outros, e você via que aquilo era verdadeiro. A palavra de Deus diz que o Senhor acrescentava, não é? Eu costumo dizer, se você tem uma criança, o seu filho, você colocaria ele numa escola onde os relatos de abuso dos professores nos alunos é corriqueiro? Você colocaria seu filho numa escola dessa? Não. Mas se você souber de um ambiente onde as crianças são bem tratadas, né? Um ambiente onde elas não só aprendem a questão lecional, mas principalmente a ser cidadãs, eu acredito que todo mundo lutaria para colocar seu filho num lugar como esse. Do mesmo jeito eu acredito nisso, irmão. Nós precisamos criar um ambiente onde a presença do Senhor seja atraída. E eu não vejo esse ambiente que não seja um ambiente onde os irmãos se amam, né? Estão mais interessados nisso. Né? Não é no quanto você sabe da Torá. Não é o quanta teologia você tem, o quanto você sabe de escatologia, mas eu acredito que é o quanto você ama. Você está entendendo? Eu acredito que a doutrina do Senhor, não desprezando a palavra, não desprezando o ensino, nós precisamos do ensino, nós precisamos da sã doutrina no tempo onde nós vemos coisas abominantes sendo pregadas, não é? Mas precisamos disso para que essa essência natural do Senhor, né, do amor, da cumplicidade entre irmãos, onde é expressado palavras onde diz que vale a pena dar a vida pelo seu irmão, né, pelo seu amigo, sabe? Eu acredito que a força, a essência do evangelho está nisso. E você olha pelos púlpitos por aí, cara, nada disso é pregado. Pregado é denúncia, mas está denunciando para a igreja, mas para o mundo também. E uma das coisas que Paulo tratava era que assuntos relacionados a irmãos se resolvem aonde? Na igreja, cara. Como é que eu vou botar meu irmão na justiça? Botar um juiz é o que as pessoas estão fazendo, cara. E isso está trazendo escândalo, não é? Eu tenho relatos de pessoas que dizem que Deus me livre de ser evangélico. Ser evangélico para ser que nem essa pessoa, sabe? E esse é o testemunho, e infelizmente isso. Pessoas estão ganhando dinheiro e fama por expor a nudez do corpo de Jesus no mundo, não é? A nudez, há escândalos, querido, mas nós temos que tratar dentro de casa, amém? Não faz parte do contexto da nossa igreja, né, local, é uma outra igreja, numa outra localidade, e a gente tem que orar para que os irmãos maduros naquela localidade, né, possam ajudar aquele irmão, seja ele líder ou seja ele um membro mais, como diz a palavra, né, honroso do corpo, ou mais simples, né? Precisa ser corrigido. Porque tanto faz um membro que aparece muito aquele que é escondido, mas ele faz parte do corpo. E é tudo isso que Paulo vai tratar, não é? E eu já vi muita gente pregar 1 Coríntios 12, sabe, explanar coisas, pegar cada dom do Espírito e dizer isso e aquilo, mas às vezes eu nunca vi, irmão, eles observaram isso, que tudo está relacionado com amor, unidade e agora sim, os dons. Porque se eu tenho um dom, sem o amor e sem a unidade, é onde vai vir os excessos. É onde os falsos profetas aparecerão. Não é? Porque eu acredito que o falso profeta, um dia ele foi um bom profeta.
né? Mas deixou ser seduzido por algo, entendeu? De repente alguém que não o amava tanto, elogiava ele demais, sem dar disciplina, né? E isso é um erro, né? O pai, quando ele tem o seu filho, ele tem que ser medido no que ele fala, para que ele não possa colocar o crescimento, né, do seu filho, né, o caráter do seu filho a risco, né? Hoje a gente vê crianças mimadas, e elas não são mimadas à toa, não é que eles, não, é porque é assim mesmo, é o jeito dele, não, tem a ver com a criação. O filho só faz aquilo que vê o pai fazendo. O exemplo, o testemunho é fundamental, amém? E a gente ora para que se levante um povo, irmão, que ame o corpo de Jesus, que ame a igreja, sabe? Que não exponha a sua nudez, pelo contrário, que o cubra, né? Interessante que no versículo 23 aqui, se eu não me engano, eu não sei se essa Bíblia está nessa mesma tradução, mas ele diz assim: e aqueles que parecem menos dignos de honra no corpo, são os que cercamos de maior honra. E nossos membros que são menos decentes, nós o tratamos com mais decência. Há uma tradução que diz que nós o cobrimos. Não é assim? Não quer dizer cobrir no contexto de encobrir pecado. Não é? Eu acredito que os irmãos aqui, que quando há alguma notícia, algum problema, eu acredito que imediatamente vocês resolvem entre si. Não precisa colocar no Facebook que o irmão está no pecado, né? Sabe, esse é o nosso erro, cara. E por que estão fazendo isso? Porque isso dá fama. Isso dá lá, vai ser compartilhado muito. Olha o que esse pastor está dizendo aqui, que está quebrando tudo. Né, irmão? Ele está quebrando a própria perna dele. Sabe? Ele está se ferindo e não sabe. Porque o orgulho não deixa, não é? Mas o amor cobre. Não, a palavra diz que me ajuda aí, igreja do Senhor. Irmão, isso é lindo, né? Sabe? Só a gente que se importa que o nosso irmão caiu, como se a gente nunca fosse cair, como se a gente fosse o santarrão do lugar. Pelo contrário. Quando eu olho para a queda do meu irmão, a primeira coisa que o Espírito Santo faz comigo poderia ser eu. Então agora eu olho com misericórdia para ele. Há um tempo atrás não, irmão. Eu estava olhando só para mim e olhava para alguém que caminhava junto e às vezes caía no pecado, eu repreendia aquela pessoa. Como é que pode? Pode, ele é carne como eu. Ele é sujeito aos erros como nós, e essa é a nossa luta, irmão, até o final. É ou não é? Nós temos que lutar contra nós mesmos, não é? Eu acredito que uma palavra que veio no meu coração esses dias foi que nós não devemos querer ser melhor que os outros, sabe? E se você observar, essa guerra dos últimos dias é isso. É um querendo ser melhor que o outro, né? Querendo pregar melhor que o outro. Eu não vim com esse intuito. Vocês têm aqui presbíteros maduros, pessoas capacitadas que podem trazer uma palavra muito mais bem explanada do que a minha. O meu recado para vocês é justamente trazer essa impressão que o Senhor colocou no nosso coração, e a gente tem buscado viver isso, sabe? Nos preocupar uns com os outros. Isso não é ignorando os que estão lá fora, pelo contrário, a gente tem que se apressar nisso, porque nós precisamos servir aqueles que estão lá fora, não é verdade? É o que a palavra diz, que a criação geme, não é isso? Anseia pela manifestação de quem? Dos filhos de Deus. E os filhos de Deus, queridos, são parecidos com o Filho de Deus, que muito amou, que muito ama. Amém? E nós temos que ser essas pessoas, não é? Nós precisamos amar, não no contexto de amar só o pobre necessitado. O pobre necessitado será atendido pelo nosso amor, né? Mútuo, um pelo outro. Quando um cobre o outro, quando um é o maior incentivador do outro, né? Nós corremos o risco de ser, pelo contrário, o peso na vida dos outros, né? Sabe, ser os maiores perseguidores, sabe, do crescimento do outro. Isso é vaidade, é algo que tem que ser quebrado na nossa vida, e não tem outro jeito de quebrar isso, irmão, a não ser com amor. Amém? Não o amor humano, né? Preso ao humanismo, mas um amor que está diretamente ligado às Escrituras. Amém? Né?
Quando eu repreendo meu irmão na Escritura, eu estou amando ele. Amém? Jesus, o amor de Jesus para a nossa vida foi toda feita na Escritura. Não é? A nossa salvação foi realizada por Jesus em cumprimento a toda a palavra profética que veio, não é? Dos profetas, da lei dos profetas para a nossa vida. Amém? E tudo isso estava diretamente ligado ao amor, cumprimento da lei. Eu até estava vendo aqui uma palavra, não sei se eu consegui aqui, mas que diz que o cumprimento da lei é o quê? É Cristo, né? Amém? E Cristo é amor, não é? Ele não ama, ele é, sabe? E essa é a palavra. O Senhor não quer que a gente ame, o Senhor quer que a gente se torne amor. Amor é uma palavra, correto? Sou correto, pastor? Hein? Amor não é uma pessoa? Uma pessoa que diz que está dentro de nós, que está sendo gerada em nós. Amém? É ou não é? Eu tenho dificuldade de amar. Isso é normal. O que não é normal é a gente permanecer desse jeito. Porque se permanecemos assim, é sinal que Cristo não está sendo gerado em nós. E ele precisa ser gerado. E eu acredito que a primeira manifestação de Cristo ser gerado em nós é quando a gente começa a olhar para o nosso irmão de uma forma totalmente diferente. Amém? De uma forma mais compassiva, né? Paciente. Amém? Ter paciência. O pai pode ter o filho mais terrível que possa ter, mas ele ama. Ele nunca vai dizer que, olha, vá procurar outra família, né? Ele pode dizer isso em cabeça quente, né? Não quero mais esse filho. Mas daqui a pouco, irmão, quando você vê ele dormindo, parece um anjinho, né? Sabe, o amor. Antes de vir para cá, meus 2 filhos estavam dormindo e eu não consegui sair de casa sem dar um beijo neles, né? Esse é o cuidado de pai, sabe? E eu acredito que o Senhor tem o mesmo cuidado conosco, né? E a gente tem que trabalhar nisso. Só completando a frase que eu falei, eu até já esqueci. Amém? O que foi que eu disse mesmo? Rapaz, é fácil, já eu lembro. Que, assim, nós não precisamos ser melhores do que os outros, mas nós temos necessidade de todos os dias ser melhores do que nós mesmos. Não é? A gente tem que melhorar. Nós temos que ser pacientes com os outros e radicais com a gente mesmo. Amém? Não é? Porque se a gente der moleza para nós mesmos, nós ficaremos estacionados. Então, não seja conivente com o seu problema. Se você não consegue amar, ore ao Senhor, peça ajuda. Né? Há presbíteros aqui nesse lugar, irmãos, que Deus colocou e que para trazer na sua vida coisas que você sozinho nunca vai conseguir ter. E esse é o bonito do corpo. Amém? Há coisas na minha vida que eu não conseguirei se eu não me submeter ao outro, ao próximo, ao irmão, ao santo, aquele que dedica a sua vida junto com a minha, né? Pelo bem do Senhor, pelo bem do Evangelho. Amém, queridos? Eu queria terminar lendo com você aqui o capítulo 13 de 1 Coríntios. Amém? Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tiver o amor, seria como o bronze que soa ou como um símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse o amor, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, e se não tivesse a caridade ou o amor, isso não adiantaria. Amém? Quando eu leio esse texto, quando eu estava lendo esse texto, sabe o que era que o Espírito Santo me lembrava? Sobre os falsos profetas. Eles têm tudo isso, irmão. Toda essa aparência. Eles são firmados nisso. É ou não é? Falar em línguas, nas profecias. Amém? Hoje em dia, nós estamos vendo muito uma nova modalidade para nós, não para o Senhor, porque Ele revela
a caridade, né? O fazer as coisas, né? Os trabalhos sociais para ajudar pessoas. Porque o anticristo, como eu disse, ele não vai vir com um chifre e espeto na mão, né? Ele vai vir com uma aparência de caridade. Salvador do mundo. Oh, que bênção, né? Você está entendendo? E nós podemos ser traídos e enganados por essas coisas. Lá em Mateus 7, se eu não me engano, o Senhor fala, né? De pessoas que virão até Ele e dirão, profetizamos, não é? Evangelizamos, você entendeu? Abrimos não sei quantas denominações, aí já eu acrescentando, amém? Que o Senhor tenha misericórdia de mim, mas, e o Senhor vai dizer o quê? Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que fará com que o amor de muitos se esfrie. Às vezes a gente pensa que alguém que está partindo pão para alguém está amando, né? Às vezes pode não, irmão. Por isso que a questão das falsas doutrinas, elas são muito sensíveis. Mas tem uma coisa que Satanás não consegue imitar, irmão: o amor. Você entendeu? Para essa ferramenta ele não tem antídoto, né? Ele não tem uma cópia. Ele não tem uma cópia para o amor. Ele tem uma cópia para a palavra, para a pregação. Ele tem? Tem. O cara pregou até para Cristo, meu irmão. Você entendeu? Trouxe lá uma teologia para o Senhor de prosperidade. Vai, toma posse da tua bênção. Né? Oh, irmão, mas o amor está lá. Ele disse, não, cara, não só desse pão vive o homem. Não só desse pão, irmão, da palavra escrita. Às vezes nós queremos fechar Jesus num livro, cara. O próprio, foi João que disse, né? Se todas as palavras, todas as coisas que Jesus fez fossem escritas, ou seja, irmão, tem coisas que Jesus fez que não deu para entrar aqui. Amém? Como é que eu vou limitar ele? Não é? Então, claro, não desprezando as escrituras de forma alguma, nós precisamos urgente, irmão, voltar a trazer, né, a praticar a sã doutrina, e no meu ponto de vista, a sã doutrina começa com amor. Amém? Porque Jesus fez tudo por amor, cara. Ele pegou aquelas pessoas porque amou aquelas pessoas, né? Jesus amou até que não merecia ser amado, se é que alguém merece, né, irmão? Você entendeu? Nessa natureza velha caída que nós vamos lutar até o final, né? Amém? E aí? Livre-arbítrio ou graça, meu irmão? O que é que a gente faz? Hein? Adão, o velho Adão, hein? E aí? Sabe? Essa é a nossa luta, por isso que a gente vê, né? Veias teólogas, um defendendo uma coisa, o outro, irmão, esquece isso e ama. Amém? Pede o Senhor para te ensinar a amar. Ninguém melhor para ensinar do que aquele que é amor. Não é verdade? Sabe? E nós temos que nos guardar, né? Foi Judas, né? Que na sua carta ele deu esse recado para a igreja, né? Que a gente deve se guardar no amor de Deus, né? Acho que é o lugar mais seguro nos dias que nós estamos vivendo, irmão. Porque nós somos tentados a olhar para coisas e concordar por causa dos nossos olhos, sabe? Mas a gente não tem que enxergar com os nossos... A fé não se baseia naquilo que a gente está vendo, não é verdade? Mas é aquilo que a palavra de Deus provoca em nós. A fé não vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra do Senhor, que é viva, é eficaz, Hebreus 4:12, não é isso? Que é mais cortante do que uma espada, né? Que ela vai lá onde divide as juntas e as medulas, é apto a discernir os intuitos, e esse é onde nós conseguimos discernir a diferença da falsa profecia para a boa profecia ou a verdadeira, né? É o que nós não conseguimos enxergar. Nós conseguimos enxergar a teologia, e a teologia, às vezes, o cara fala coisa tão maravilhosa que você fica bobo. Uau, o que é isso, né? Show! Você entendeu? Mas só a palavra de Deus consegue discernir o intuito, né, do coração do homem. É onde nós temos que estar bem sensíveis para a gente não cair no erro. E o Senhor disse que nós íamos ser tentados, não é? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. O Senhor ainda fala, irmão, não é? Para quem está querendo, né, ouvir. E Ele está falando nos nossos dias. Há uma palavra do Senhor pronta, esperando só pessoas que, como Daniel, possam orar e dizer: Senhor, eu cumpri os 70 anos.
E eu estou aqui para lembrar o Senhor. Livra o teu povo, ajuda o teu povo. Amém, irmãos? Nós precisamos ser essas pessoas, não é? Porque o Senhor está falando isso com a gente. Ninguém está aqui metendo pau em denominação nenhuma, tá? Eu falei mal de alguém aqui até agora que eu comecei. Se eu fiz isso, me perdoe. Sabe? Apaga essa parte. Você entende? Joga fora. Não vale nada, irmão. Não vale nada. Você está entendendo? Porque todo mundo faz isso. Todo mundo fala mal um do outro. E não são os carniceiros, né, do mundo, são os irmãos. E isso é terrível, não é? E não tem coisa pior do que a punhalada ser dada por aqueles que são teus irmãos, não é? Eu acredito que isso foi a coisa difícil para Jesus foi, né, receber essa punhalada de Judas, porque Jesus, a própria palavra diz que Jesus amava ele. Não é? Jesus não deixou de amar Judas porque o traiu. Amém? Amigo. Com um beijo, né? Sabe? Aquilo era importante para Jesus, né, irmão? Um beijo é importante. Você está entendendo? Não é? O carinho. É isso. Esse é o trato que o Senhor quer entre a gente. Né? Paulo falava muito sobre. O desejo dele era que, né, saudar os irmãos com um beijo. Né, um ósculo santo, não é isso? Amém? Sabe? Porque quem ama quer sentir, quer beijar mesmo, irmão. Não é aquele negócio bem, né? Não, irmão, vem cá, me dá um abraço aqui, vem pro papai, entendeu? É Cristo, cara. Nós não somos membros desse corpo. Eu costumo dizer aos irmãos, você quer dar um abraço em Jesus hoje? Está aí o irmão do teu lado, dá um abraço nele. Amém? Cristo está na vida dele, está na minha vida, está na sua. Para que a gente vai estar como disse Paulo, né, se mordendo um ao outro, se devorando? Sabe, cara? Esse não é a mesa do Senhor. Não é? E a gente tem que buscar essa mesa, né? Esse ambiente onde nós vamos esperar o Senhor e estar lembrando da sua volta e estar vigilante, não é isso? Esse é um princípio da reunião dos santos, da ceia, ou não é? Lembrar do Senhor até que Ele venha anunciar a minha morte. E por que a morte, irmão? A morte fala de quê? Será que a morte de Jesus fala de coisa feia? Hein? Fala de coisa boa, irmão, para nós. Se ele não tivesse morrido, eu e você nem aqui estava agora. É ou não é? Então o amor dele, irmão, nos resgatou. Amém? O amor dele nos deu outra vida. Hoje nós temos uma vida que vale a pena ser vivida, né? Que não é a nossa vida, é de Cristo. Amém? Essa é a nossa luta, de não viver mais a nossa vida, irmão. Guiada pela carne. Carne é a nossa mente, né? É o nosso jeito romano ou grego de viver. Em Cristo, todas essas coisas não acabaram, né? Não há judeu, não há grego, não há romano, entendeu? Então, a nossa mente tem que ser transformada com a mente de Cristo. Nós temos a mente do Senhor, né? E nós precisamos, sabe, pegar esses pontos principais e simples e orar em cima disso, sabe? E estar batalhando todos os dias e orando para que nesse contexto da cidade onde vocês estão inseridos, no contexto de onde eu estou, na cidade que a gente está inserido, orar para isso, irmão. Eu acredito que todo mundo está orando por muita coisa, menos pelo principal. Você entendeu? E num recado precioso que Jesus deu, nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E eu vou estar preocupado com outra coisa, eu tenho que estar preocupado se eu estou amando muito, cara. Você entendeu? Se nós estamos, meu irmão, pode faltar tudo para nós aqui, menos o amor. Você entendeu? Se a gente tem muita palavra e zero de amor, nós falhamos. Se a gente tem muito resultado financeiro e nada de amor, falhamos. Não é? Se a gente falar em línguas e não tiver amor, não adianta, cara. Não adianta profecia, não é? Se não tiver amor. Não é isso que o texto fala? Não é? Porque a profecia tem seu tempo determinado, não tem? O dom de línguas também, irmão. Só serve para agora. Quando eu e você estiver com Jesus, as palavras vão ser as menos importantes. Não é? A gente não vai conseguir nem falar muito, né? Os anjos não falam muito, né? Na presença do Senhor é só santo, né? É tão maravilhoso aquela visão que, uau, palavra o quê, meu irmão? Você está entendendo? É tremendo isso, né? Que o Senhor nos dê graça, irmão, para que a gente possa chegar nesse ambiente, amém?
E o meu pedido para vocês é: ore pela igreja, irmão. Ore pelos irmãos, aqueles que estão cegos pela fama, não é? A palavra do Senhor nunca foi para condená-los, foi para trazê-los de volta. Apocalipse 2 e 3, não é? Em nenhum contexto o Senhor desiste. Ele adverte, né? Arrependei-vos, não é isso? Arrependam-se. Você está entendendo? Esse é o amor do Senhor. A pessoa pode estar largada do jeito que foi, irmão, afundada em pecado do jeito que for, mas ele vai estar sempre esperando. E aquilo que é daquela pessoa está na mão dele. É ou não é? Está lá a capinha, a sandália, aquela sandália só dá no pé dele. Irmão. Você entendeu? Cada filho tem a sua sandália, né? Do seu pai, sua roupinha especial. Amém? E é isso aí, cara. O Senhor quer nos revestir dele. Isso é que é tremendo. Amém? Essa é a roupa que nós estamos seguros como igreja. Amém? Então, seu irmãozinho aqui de Fortaleza veio trazer essa palavra, compartilhar com vocês, e incentivar os irmãos, né? Que amem, que, sabe, não se prenda com detalhes que o Senhor facilmente pode resolver. Ame seus irmãos, né? Ajudem cada um na sua fraqueza. Amém? Honre os presbíteros, porque isso traz benefício para você, não é? Não há vantagem nenhuma a gente estar se ferindo, não há vantagem nenhuma da gente não honrar um ao outro. Só recebo honra se eu honro. Não é? A honra é uma sementinha que só dá para me colher se eu semear. Sem honra, sem semear honra, eu nunca vou colher honra. Não é verdade? Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, ajude a igreja do Senhor, os irmãos, a ter claridade no que estão fazendo, amém? Que o Senhor gere o arrependimento. Essa foi a palavra, né? Que está nos nossos dias, irmãos, é arrependimento mesmo, orar para que os santos se arrependam, né? Para que eles voltem à igreja, amém? Porque no meu ponto de vista a igreja está uma benção, a igreja é Cristo, irmão, não, não é? Os irmãos é que estão confusos, eles saíram da presença do Pai, você está entendendo? E tudo por vontade, né? E que a vontade nossa seja crucificada, amém? Que a gente venha orar para que a vontade do Senhor seja estabelecida. Há uma vontade dele nos nossos dias. O Senhor está procurando homens que estejam alinhados com isso, porque ele quer realizar a vontade dele, mas ele precisa de homens, amém? Mulheres que orem, que seja feita a tua vontade. A vontade dele é que nenhum se perca, amém? Glória a Deus.